Você estava no meio de uma conversa com o chefe, e em algum momento, sem conseguir identificar exatamente quando, você parou de saber se o que lembrava era o que realmente havia acontecido. Ele disse que nunca havia prometido aquilo. E você tinha certeza de que havia prometido. Mas a certeza foi cedendo enquanto ele falava, porque ele era tão seguro, tão calmo, tão convicto de que a sua memória estava errada. E você começou a pensar: e se estiver mesmo? E se eu tiver entendido errado? E se o problema for a minha interpretação? Saiu da conversa sem saber mais o que era real. Isso tem um nome, e esse nome não é confusão, não é esquecimento, não é sensibilidade excessiva, é gaslighting. A palavra está em todo lugar hoje. Virou adjetivo, virou acusação, virou termo genérico para qualquer desentendimento difícil. E essa banalização criou um problema sério. Quem está dentro de um processo real de gaslighting frequentemente não reconhece porque a palavra perdeu precisão. Hoje, eu quero devolver a precisão, com definição clínica, com os sinais concretos, com a explicação de por que você é frequentemente a última pessoa a reconhecer o que está acontecendo com você. Você já saiu de uma conversa sem saber mais se o que lembrava era real? Me conta nos comentários. Gaslighting é um termo que vem de uma peça de teatro britânica de 1938, que virou filme nos anos 40. Na história, um marido manipula sistematicamente a percepção da esposa sobre a realidade, alterando elementos do ambiente e negando que as alterações aconteceram, até ela começar a acreditar que está perdendo a sanidade. Clinicamente, gaslighting é definido como uma forma de manipulação psicológica onde uma pessoa ou um sistema faz outra duvidar sistematicamente da própria percepção, memória e julgamento da realidade. A palavra operacional é sistematicamente. Não é um episódio, não é uma conversa difícil, não é um desentendimento onde as duas partes têm versões diferentes. É um padrão, consistente, repetido, progressivo. E no ambiente corporativo, ele tem características específicas que o tornam diferente do gaslighting em relações íntimas. No trabalho, existe uma estrutura de poder formal que o torna mais eficiente. O chefe que faz você duvidar da própria percepção não é apenas alguém com quem você se importa. É alguém que tem poder sobre o seu salário, a sua carreira, a sua reputação dentro da organização. Isso significa que o custo de confiar na própria percepção contra a versão dele é muito mais alto. E custo alto inibe resistência. O mecanismo opera com menos resistência porque as consequências de nomear o que está acontecendo são muito mais concretas. Quando você percebeu pela primeira vez que havia uma diferença entre o que lembrava e o que lhe diziam que havia acontecido? Agora, vou descrever os 5 padrões centrais, não como lista abstrata, como situações reconhecíveis. O primeiro é a negação direta. Ele disse algo. Você ouviu com clareza. Na conversa seguinte, ele nega ter dito. Não com hesitação, com convicção absoluta, como se você estivesse inventando. E a convicção dele é tão sólida que você começa a questionar a sua própria memória. O segundo é a recontextualização. Ele não nega o que disse, mas descreve o que disse de uma forma que muda completamente o significado. Eu não disse que você seria promovida. Disse que você estava no caminho certo. Eu não disse que o projeto estava aprovado. Disse que era uma direção promissora. As palavras são parecidas. O significado que você entendeu e o significado que ele reivindica agora são completamente diferentes. E você fica sem saber se entendeu errado ou se a reinterpretação é conveniente. O terceiro é a trivialização. Quando você reage a algo difícil, a reação é tratada como desproporcional. Você está exagerando. Está sendo muito sensível. Todo mundo passa por isso e não reage dessa forma. A experiência real que você está tendo é minimizada, até parecer que o problema é a sua incapacidade de lidar, não o que aconteceu. Você reconhece algum desses 3 padrões nas suas interações? Os 2 últimos padrões são os mais sofisticados e os que mais demoram para ser identificados. O quarto é o desvio. Quando você tenta abordar algo específico, ele muda o foco para outra coisa. Você levanta uma preocupação sobre o processo. Ele responde falando sobre a sua atitude.
Você menciona um episódio específico. Ele menciona algo que você fez há 3 meses que não tem relação direta. Você nunca consegue ter a conversa que precisava ter porque a conversa nunca fica no lugar onde você a colocou. É uma forma de gaslighting que não nega a sua realidade diretamente. Simplesmente recusa-se a habitá-la com você. O quinto, e o mais corrosivo de todos, é o questionamento sistemático da percepção. Não sobre eventos específicos. Sobre você como observadora da realidade. Você sempre interpreta as coisas dessa forma? Você tem uma tendência a ver negatividade onde não existe. Você já considerou que talvez seu histórico pessoal esteja afetando como você lê as situações aqui? Esse padrão não ataca o que você viu. Ataca a sua capacidade de ver. E quando a sua capacidade de perceber a realidade está sendo questionada de forma sistemática por alguém com autoridade sobre você, o dano vai muito além de qualquer episódio específico. Ele vai para a sua relação com a sua própria mente. Você já sentiu que a sua capacidade de ler situações estava sendo questionada de forma sistemática? Existe uma pergunta que quase todo mundo que passa por gaslighting me faz em algum momento. Por que eu demorei tanto para perceber? E eu sempre respondo da mesma forma, porque você não demorou. Você levou o tempo que o mecanismo foi construído para que levasse. O gaslighting não é eficiente apesar de ser sutil. É eficiente por causa da sutileza. Cada episódio isolado parece razoável. Uma conversa onde as memórias divergem pode acontecer com qualquer pessoa. Uma reação sendo chamada de exagerada pode ser feedback legítimo. Uma pergunta sobre a sua interpretação pode ser genuína abertura para perspectivas diferentes. É o padrão que revela o mecanismo, e padrões levam tempo para se tornar visíveis, especialmente quando cada episódio está sendo ativamente recontextualizado antes que você tenha tempo de arquivá-lo na memória como evidência. E tem algo mais. Quem está sendo submetido a gaslighting frequentemente é uma pessoa com virtudes intelectuais reais, abertura para questionar a própria percepção. Humildade para considerar que pode ter entendido errado. Disposição para dar o benefício da dúvida. Essas são qualidades genuínas. Em relações saudáveis, elas tornam o diálogo possível. Em relações com gaslighting, elas são a porta de entrada do mecanismo. O gaslighting não funciona em pessoas que nunca questionam a própria percepção. Funciona em pessoas que questionam demais porque foram ensinadas que questionar é virtude. O que foi instalado em você como virtude que está sendo usado contra você? Vou te contar algo sobre o período em que eu mesma demorei para nomear um processo que, olhando para trás, era evidente. Havia uma figura de autoridade com quem eu tinha interações regulares, e eu havia desenvolvido um hábito que na época chamava de rigor intelectual. Depois de cada conversa difícil, eu revisava mentalmente o que havia sido dito. Procurava onde havia falhado na comunicação. Considerava as formas em que talvez tivesse interpretado mal. Chegava frequentemente à conclusão de que havia algo que eu precisava ajustar na forma como me expressava ou percebia as situações. Eu chamava isso de autocrítica saudável. O que eu não estava vendo é que esse processo de revisão acontecia exclusivamente depois de interações com essa pessoa específica. Com todo mundo ao redor, eu não sentia necessidade de revisar sistematicamente se a minha percepção havia sido correta. O padrão estava lá. Mas eu estava tão dentro dele, tão identificada com a narrativa de que estava trabalhando a minha própria percepção, que não conseguia ver o que o padrão revelava. O momento de nomeação veio de forma simples. Uma pessoa de confiança, de fora daquele contexto, ouviu um relato específico e disse: "Isso não é ambiguidade de comunicação. Isso é você sendo sistematicamente feita de duvidar do que viu. Às vezes precisamos de alguém de fora para ver o padrão que estamos dentro demais para enxergar." Você tem alguém de confiança fora daquele ambiente com quem possa compartilhar o que está vivendo? Preciso falar sobre os sinais internos. Porque o gaslighting deixa marcas que são sentidas antes de serem compreendidas. O primeiro sinal interno é a confusão crônica. Não sobre assuntos complexos, sobre coisas que você sabe, sobre conversas que você teve, sobre decisões que você claramente lembra.
uma sensação persistente de que o chão da realidade está um pouco instável sob os seus pés. O segundo é a hiperpreparação. Você começa a documentar tudo, não porque é organizada, porque aprendeu que a sua memória pode ser contestada e precisa de evidências para se defender de si mesma. Isso é o sistema nervoso respondendo ao gaslighting antes que a mente tenha palavras para ele. O terceiro é o ensaio constante. Antes de qualquer conversa importante, você ensaia não só o que vai dizer, mas as formas em que pode ser mal interpretada. Você desenvolve uma atenção paranoica à imprecisão, porque qualquer imprecisão pode ser usada para recontextualizar o que disse. O quarto é a exaustão desproporcional. Conversas simples deixam você esgotada, porque conversas simples com essa pessoa não são simples. Elas exigem um nível de monitoramento cognitivo que conversas saudáveis não exigem. E o quinto, o mais revelador. Você se pega pedindo desculpas sem saber exatamente pelo quê. Você reconhece algum desses sinais internos em você? Então, o que você pode fazer com esse entendimento? A primeira ferramenta é a documentação imediata. Depois de qualquer conversa que ative aquela sensação familiar de confusão, escreva, imediatamente, o que foi dito, o que você entendeu, como saiu. Não para construir um processo necessariamente, para ter uma âncora da sua própria percepção que existe fora da sua memória e que é muito mais difícil de ser reescrita pelo próximo episódio. A segunda é aprender a distinguir dúvida saudável de dúvida instalada. Dúvida saudável vem de dentro. Você reconsidera algo porque surgiu nova informação, porque percebeu uma inconsistência no seu próprio raciocínio, porque alguém apresentou um argumento genuinamente convincente. Dúvida instalada vem de fora. Você reconsidera não porque surgiu nova evidência, mas porque alguém com poder sobre você comunicou, verbal ou não verbalmente, que a sua percepção estava errada. A terceira é buscar calibração externa. Uma pessoa de confiança fora daquele ambiente. Não para validação constante. Para teste de realidade, para ter acesso a uma perspectiva que não foi submetida ao mesmo processo de questionamento sistemático que a sua. E a quarta é a mais simples e a mais poderosa. Quando a confusão aparecer depois de uma interação específica, faça a pergunta: eu estaria confusa sobre isso se outra pessoa tivesse dito a mesma coisa? Se a resposta for não, a confusão não é sobre o assunto, é sobre quem disse. O que você faria diferente na próxima interação com esse entendimento? Se você chegou até aqui com aquela sensação de reconhecimento, eu quero te oferecer uma distinção que considero a mais libertadora de tudo que eu disse hoje. Existe uma diferença fundamental entre duvidar de si mesma como virtude intelectual e duvidar de si mesma como resultado de um processo deliberado de erosão da percepção. A primeira é saúde. Questionar a própria percepção, considerar que pode ter entendido errado, manter abertura para perspectivas diferentes, isso é o que torna o pensamento honesto possível. É uma qualidade genuína que você tem e que merece preservar. A segunda é dano. É a confusão que vem não de uma reconsideração genuína, mas de um padrão sistemático de ter a sua versão da realidade questionada, negada, recontextualizada e trivializada por alguém com poder sobre você. As duas parecem iguais por dentro. As duas se sentem como dúvida, mas têm origens completamente diferentes e consequências completamente diferentes. E a forma de distinguir não é examinar o conteúdo da dúvida, é examinar o padrão. Essa dúvida aparece com outras pessoas ou só com essa? Ela vem acompanhada de nova informação ou só de pressão? Ela me deixa mais clara sobre o que aconteceu ou mais confusa? Gaslighting não deixa mais clara, só deixa mais confusa. E quando você começa a usar essa pergunta como bússola, o padrão começa a se revelar com uma clareza que ele foi construído para impedir. Você não está perdendo a sanidade. Você está sendo feita de duvidar dela. E saber a diferença é o começo de parar de cooperar com o processo. Cuida de você. A sua percepção da realidade é mais confiável do que te fizeram acreditar.